Oi gente, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje a gente traz para vocês mais um episódio da nossa reforma do escritório. Como vocês puderam acompanhar anteriormente, antigamente era uma garagem onde então a gente fez uma reforma e dividiu então entre escritório, recepção do escritório e então um depósito para que a gente definitivamente pudesse organizar os nossos entulhos, aquelas diversas caixas, ferramentas que toda a casa tem. E também nós precisávamos de um espaço para guardar as futuras bicicletas e a nossa moto. Como vocês puderam acompanhar, aqui em cima a gente tem o nosso escritório e abaixo então a gente tem a entrada da recepção do escritório e ao lado a gente abriu essa porta para então fazer a entrada do nosso depósito, onde a gente vai guardar nossa moto e colocar então, conseguir organizar toda essa bagunça que toda a casa tem. Eu convido vocês, se vocês ainda não deixaram o like aqui no vídeo, é muito importante, nos ajuda bastante no engajamento do nosso vídeo. E se tu ainda também não é inscrito no canal, faz a tua inscrição, é só um clique aqui do lado e tá feito. E não te esqueça também de ativar o sininho de notificações para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. Bom, gente, já estou aqui dentro, onde vai ser então o nosso depósito, graças a Deus. Vamos conseguir, tentar organizar tudo que uma casa tem, lava-jato, aspirador de pó, meu Deus. Lava-jato, aspirador de pó, as nossas bicicletas que eu quero muito comprar, se Deus o Senhor quiser. E também a nossa moto. Então a gente vai poder organizar, a gente vai criar algumas prateleiras. De início a gente vai utilizar algumas prateleiras que a gente já tem, porque os nossos gastos estão, Então a gente vai tentar economizar o máximo, mas futuramente a gente quer mandar fazer umas prateleiras para deixar o mais organizado possível, como minimalista que eu sou. Bom, para vocês entenderem então aqui, essa parede, essa entrada, ela tem uma abertura maior e vai estreitando a peça. Eu queria explicar por que isso. Essa parede, para vocês entenderem, ela foi construída, nesse processo de reforma, onde aqui ao lado, no lado direito, nós temos a escada, a recepção do escritório que vai lá para cima, como eu mostrei no início do vídeo. E essa parede aqui na minha lateral, ela não é uma parede de ângulo de 90 graus com a parede da frente do nosso depósito. Por quê? Porque essa parede, ela já é da estrutura antiga, da nossa garagem, da antiga garagem. E essa garagem, ela não era, digamos, 90 graus com as laterais do terreno. Ela foi construída na diagonal. Então, por isso que tem essa largura maior na frente, na entrada do depósito, e esse afunilamento aos fundos. Então, esse pilar aqui também ele já existia, então a gente deixou até para facilitar a questão estrutural, auxiliar, na verdade, a questão estrutural da nossa construção aqui que a gente decidiu fazer laje, então, no nosso processo do escritório. Mostrando então um pouquinho para vocês, esse pilar também foi feito na questão estrutural, para suportar o peso da escada. E aqui então essas paredes todas foram construídas novas com o intuito então de separar a recepção do escritório do depósito. E com isso então sobrou esse espaço que na verdade ele não foi construído, o que sobrou virou depósito, para se dizer bem a verdade. Esse cano, na verdade, aqui só para explicar, ele não vai ser utilizado de momento, porém a gente deixou uma espera aqui, caso algum dia isso aqui vire alguma casa, por exemplo, se tenha essa saída de esgoto para sair então a água, se porventura vier a colocar alguma pia, alguma coisa nesse sentido. O que é a minha ideia de momento? Deixar as paredes brancas para aumentar a questão da luminosidade da peça, Algumas paredes estão já filtradas, então por isso que elas já estão mais branquinhas, comparada a outras paredes que já que foram reutilizadas, que foram mantidas da estrutura anterior da nossa garagem.
E a minha ideia é manter o teto no sentido, né, manter o teto da forma que ele está, no processo, né, que a gente tirou as madeiras da laje e mantivemos a mesma textura, a mesma porosidade que ficou quando se tirou as madeiras. A gente já fez mais ou menos um preparo, onde tinha algumas coisas de pregos, enfim, e agora então já vamos ir para o processo de pintura. Aqui em cima também nós precisamos fazer uma viga para melhorar a questão estrutural, né, da peça. Então a gente já fez o processo de filtrar a parede para deixar o mais... não sei, gente, mais lisa possível. E aí a gente já, aqui esse pedacinho tem que lixar, lá já foi lixado, e temos então que passar o selador nessa parte, e de lá já foi passado o selador, né? A questão do fundo preparatório da nossa parede. Já está pronto então para receber a pintura, né, que vai ser na cor branca, e a partir disso as paredes já estão prontas, estarão prontas. A questão do piso, como então foi mexido a questão de encanamento, foi quebrado alguns espaços para fazer as sapatas, né? Por exemplo, nesse canto a gente tem uma sapata, naquele canto a gente tem uma sapata, né, que é a questão estrutural que fica lá dentro da terra. Se quebrou então o contrapiso, então nós realinhamos, né, para deixar tudo nivelado, foi feito um contrapiso novo e colamos já, né, o processo de revestimento também já está pronto. Estamos terminando a parte de rejunte. Aqui na entrada ainda falta alguma coisa de rejunte, só para vocês acompanharem como está sendo feito o processo de rejunte. Para economizar, o que a gente fez? A gente decidiu não colocar os rodapés prontos, porque era muito gasto. Como isso é um depósito, teoricamente, a gente decidiu não investir tanto dinheiro neste ambiente. Então a gente teve um aproveitamento, né, um reaproveitamento nos pisos. A gente cortou então e fez uma espécie de de rodapé, desculpa. E aqui então, para vocês acompanharem, aqui falta ainda passar o rejunte que tinha faltado, eu já comprei. Então o pedreiro vai terminar de passar. Bom, o piso então já está pronto, né? Falta só essa partezinha aqui e daí finalizamos. E depois daí já vamos para as pinturas e espero concluir então essa parte mais difícil. Depois a gente vai para o processo de organização, onde também vai demorar um pouquinho, porque a gente tem coisa espalhada por todas as peças possíveis da nossa casa, de tanto entulho, de tanta sujeira que tá dessa hora. E hoje a gente está aqui então para iniciar o processo de pintura. Hoje eu trouxe um ajudante. Oi. Nós vamos iniciar então o processo de pintura, como a gente tinha falado anteriormente. O Felipe vai lixar ali, onde eu tinha comentado com vocês, ele está montando a máquina e nós vamos aproveitar então para falar um pouquinho para vocês. Ela é uma lixadeira orbital. Quando a gente iniciou as construções, nós fizemos um orçamento com o pessoal, então para fazer esse processo de lixamento, né, a questão de depois quando a gente for colocar o gesso na nossa casa, e o orçamento saiu muito caro. Então nós colocamos na balança o valor da lixadeira e o valor então desse serviço e chegamos à conclusão que seria melhor nós colocarmos a mão na massa e comprar então a lixadeira. O Felipe já montou no caso. Ela é dobrável, né, então tem esse dispositivo aqui para fazer o processo de desmontar a lixadeira, né? E ela tem essa haste aqui que encurta e aumenta o cabo extensor. Se tu também não tem energia na peça, se tu vai lixar, por exemplo, e a peça estiver escura, ela tem esse LEDzinho, e aí então ajuda a questão de iluminação do espaço, né? E essa lixa aqui também, deixa eu botar a lixa. A lixa ela é removível, então a gente compra essa lixa, é uma caixinha que vem em 10 unidades, é uma loja aqui da cidade mesmo, e nós lixamos, né? E obviamente quando a lixa já está gasta, se faz a troca da lixa. É bem fácil de manusear, tá? Então, como eu disse,
ela tem esse cabo extensor que, dependendo da altura da pessoa, dependendo da altura da parede que tu vai trabalhar, tu pode aumentar ou diminuir, e é bem prática. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que a gente não tá usando, tá? Mas ela tem um espaço ali que tu conecta, se eu não me engano, o aspirador de pó, que aí ele já faz a própria coletagem da poeira que é solta, né, no processo de lixamento, acaba indo então para o aspirador de pó para não ficar na peça. Como aqui é um ambiente pequenininho e a gente só vai lixar essa parte agora, né, que a outra parte já está pronta, a gente não colocou o aspirador de pó. Mas tem essa opção aí de tu estar trabalhando para te não estar inalando a poeira. O Felipe então vai deixar aqui um pouquinho para vocês verem como é que é o processo. Outra coisa então também, o pessoal da vidraçaria, né, o pessoal que vai colocar as aberturas tanto de alumínio, né, na verdade que são de alumínio com vidro temperado, já estão aqui, então a gente já está num ambiente mais apertado, não sei como é que vai ser pra gente pintar, o pessoal já deixou as ferramentas aqui, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês o processo então de instalação das aberturas. Eles começaram ontem à noite, na verdade. Eles já instalaram o vidro temperado, agora a gente mostra para vocês. E aqui nas guarnições da janela vai então uma cantoneira de alumínio, né, para fazer então um acabamento. E aqui depois vai, me fugiu o nome, mas é uma hastezinha então para fazer a abertura da janela. Depois, quando estiver pronto, eu mostro para vocês o acabamento para ficar melhor a explicação. Isso aqui, minha parte na pintura é essencial, porque eu sou arrematador. Eu pinto os arremates. Agora eu vou tirar essa fita aqui que o Matheus falou pra vocês, mas não falou que fui eu que fiz, hein? Mas
fui eu que botei essa fita. Eu vou tirar essa fita micropore aqui para dar o acabamento. O resultado que a gente queria. Esperamos que dê certo. Para ficar bem alinhado. Gente, então agora vou mostrar para vocês o passo a passo de como a gente fez já algumas coisas da elétrica, tá? Do que a gente já adiantou e do que a gente vai fazer agora. O que acontece? Ali do lado, né, na nossa recepção do escritório, nós temos a central, que é o nosso CD de distribuição, onde então ficam os disjuntores que controlam, né, que são as gerais de cada circuito que a gente tem aqui no depósito, na recepção do escritório, que é aqui do lado, aqui é a escada, e lá em cima no escritório. Então a geral está ali, aí a gente passou a enfiação, né, por dentro das mangueiras, por dentro da laje e das paredes, né, para trazer até aqui no nosso depósito. O que acontece? Nós fizemos então um circuito para as tomadas, né, que são tomadas de 20 ampere, uns circuitos para iluminação e era isso, 2 circuitos. Então, nós já passamos toda a enfiação, né? Trouxemos então a enfiação para as tomadas, que são um fase, um neutro e um terra, tá? Teoricamente aqui o neutro, que a gente colocou branco, né? Teria que ser na cor azul, respeitando as cores, né? Segundo a norma técnica. Mas como a gente fez um aproveitamento do cabo que a gente tinha em estoque, a gente colocou então na cor azul. Na verdade, isso quem tem que saber as cores específicas é quem fez a instalação elétrica, né? Nesse caso, como foi nós mesmos, a gente tem controle do que já foi feito, então a gente tem controle em relação às cores que a gente vai fazer a ligação na hora de instalar as tomadas. O Felipe já foi ali na ferragem, que nós esquecemos de comprar 2 plafons, que é para colocar aqui na nossa iluminação. Como a gente vai ter... como é um depósito então simples, a gente decidiu não gastar com luminárias, a gente decidiu comprar aqueles plafons bem simplesinho. Inclusive ele já chegou. Cadê o plafon? São aqueles plafons bem simplesinhos, né, que vai uma lâmpada LED E27 e justamente para a gente não gastar dinheiro com luminária aqui no depósito, não desmerecendo, mas justamente para não gastar. Vou explicar então para vocês as peças então que a gente está utilizando. A gente tem a nossa maleta aqui dessa marca Wunder, que eu não conhecia, mas enfim, a gente pegou lá do nosso serviço. E aqui em relação aos interruptores, a gente está usando da linha PES 50.000, tá? Que é um acabamento que eu acho que é bem bonitinho, então eu costumo sempre usar essa linha. Então basicamente a gente vai colocar esse, não sei como é que se chama isso, acoplamento, sei lá. E aí depois vem a tomada, né? Se tu queres colocar interruptor ou uma tomada tripla, dupla, tu pode ter a opção, ou então tem esses acabamentos, né? E aí por fim então vem o acabamento da tomada e aí fica bonitinho. O Felipe já está iniciando a colocar ali, ó. Então a gente colocou o preto como fase,
o branco como neutro e o terra, né, que é a cor correspondente, que é o verde. Aí depois então de apertar os fios ali e conectar bem certinho, o Felipe faz o encaixe, né, porque ele já aprendeu aquela partezinha cinza na caixinha 4x2. Então daí é só fazer o encaixe das pecinhas. Ó, ele já fez o encaixe. Uma coisa que vocês têm que cuidar é sempre deixar padronizado em relação aos furos que tem aqui, ó. O terra sempre para cima ou sempre para baixo, para ficar uma coisa padrão. E aí por fim então tu coloca os acabamentos. Como aqui a gente vai deixar uma tomada simples, aí o Felipe está colocando os acabamentos, mas a gente poderia colocar 2 tomadas, né, uma tomada dupla, digamos, e um interruptor, ou 2 tomadas e um acabamento. Aí fica da opção de cada pessoa, né. E em relação ao acabamento final, ele tem um nomezinho sempre, e a gente costuma deixar sempre aqui para baixo, no lado direito. Ó, e aí então finalizamos a instalação da tomada. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
Bom, gente, então agora a gente já finalizou a elétrica, já instalamos as tomadas, já instalamos interruptores que vai controlar as luzes aqui de dentro e 2 luzes ali da porta, né, da parte externa. E também, então, já instalamos os plafons também que vai controlar as 2 luzes que a gente tem aqui dentro do depósito. Falta ainda a gente comprar 2 lâmpadas, eu acho que a gente vai comprar aquelas lâmpadas LED, aquelas bulbo, né, redondinhas. Acho que vai ser de 9 watts porque não tem necessidade de ter tanta iluminação. Bom, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a questão, né, da instalação das nossas esquadrias. Como a gente tem um padrão, a gente tentou seguir esse padrão aqui da nossa casa. Quando a gente fez a parte de baixo, nós iniciamos então com esquadrias de alumínio branco, sendo que na nossa escada então a gente tem 2 janelas, né, que são portas, janelas na verdade, só que daí é no alumínio preto, que em relação então à fachada da nossa casa. Mas o padrão sempre é o vidro temperado, né, de 8 milímetros, com as esquadrias em branco, na cor branco. Então aqui a gente também manteve esse padrão no vidro liso e na esquadria, né, na questão da cor do alumínio branco. Então aqui na verdade a gente não tem muitas aberturas, porque foi um aproveitamento que a gente fez da antiga garagem, como a gente já comentou no início do vídeo. Nós temos somente uma porta de entrada que decidimos fazer ela também em vidro, né, para ter maior incidência de iluminação na peça, né, aqui dentro do nosso depósito, até pelo fato de economizar energia elétrica. E também então aproveitamos esse outro espaço aqui para colocar essa abertura, né, que é uma janela Maxi-Ar. Então ela tem esse tipo de abertura diferente, que tem essa mãozinha, né, esse bracinho, onde tu tem esse primeiro estágio de abertura menor e depois um estágio de abertura maior. E ela abre então para fora. Lá, como vocês podem ver, é o nosso terreno, nosso pátio todo bagunçado. E aí então ela tem essas cantoneiras que fazem a questão do arremate final, para proteger então a questão da entrada de água. Todo esse contorno aqui é feito com uma cantoneira de alumínio para então ter a questão do acabamento quando a gente fecha o vidro. Ó, aí vem até aqui e tu coloca a mão francesa aqui nesse engatezinho e pronto. Então não tem como abrir pela parte de fora, é somente mesmo quebrando o vidro, né? Ou claro, se ela estiver no primeiro estágio, a pessoa consegue, enfim, colocar o braço e abrir. Mas nesse caso, como aqui dentro é o nosso pátio fechado, né, não tem como ter acesso a não ser lá pelo portão da frente, então não tem perigo quanto a ficar aberto. Uma coisa que eu queria falar para vocês, para deixar claro, por que agora quando a gente for fazer o tour completo do nosso depósito, por que ainda vai ter a nossa prateleira que contém então a nossa central das nossas câmeras, né? Que a gente tem algumas câmeras aqui pela nossa casa e aqui então quando a gente fez alguns anos atrás nós decidimos colocar aqui dentro da antiga garagem. Então nós fizemos essa prateleira literalmente bem provisória. E isso aqui, então, tudo vai sair daqui. Eu acho que eu comentei com vocês anteriormente, no início do vídeo, que nós iremos colocar um guarda-roupa aqui, justamente para guardar a questão de caixas, sacolas, tudo que a gente for armazenar aqui no depósito para organizar. Mas nós já mudamos de ideia, nós vamos tirar, então, essa central daqui e colocaremos num outro depósito que a gente tem, que esse sim é da bagunça, é da ferramenta, é da lixada, é de tudo que tem direito. Então lá não tem como fazer vídeo, eu mostro para vocês em alguns stories, para vocês acompanharem e conhecerem esse outro cantinho da nossa casa. Mas então assim, isso tudo vai sair daqui, só que a gente não tirou justamente porque a gente não tem conhecimento dessa fiação, né, desses equipamentos. Então a gente vai chamar o técnico, né, a gente tem um rapaz que faz essa parte de internet aí para nós,
e aí ele tira, e aí depois a gente vem e finaliza alguma coisa se ficou de pintura, mas igualmente a gente vai colocar o guarda-roupa aqui para instalar. Que é? Boa tarde, gente! Hoje a gente está aqui finalizando a pintura também e varrendo o chão. Então, assim, finalizando essa parte, a gente vai colocar o guarda-roupa aqui para armazenar as coisas de qualquer maneira. Só isso aqui vai sair, tá? Era isso que eu queria deixar claro para vocês. Gente, estamos finalizando então o nosso vídeo de hoje, aqui da reforma do nosso depósito. Espero que vocês tenham gostado do nosso passo a passo. Tentamos deixar bem detalhadamente para vocês entenderem melhor. Qualquer coisa, estamos nas redes sociais. Vou botar o nosso arroba aqui para vocês acessarem e perguntarem qualquer coisa que tenham dúvidas. E também a gente convida vocês para se inscreverem aqui no canal, para vocês acompanharem tudo então que a gente vai postar aqui. Como o Felipe já disse, nos seguem lá no Instagram, onde a gente posta então, né, onde a gente tenta trazer para vocês o dia a dia, né, lá pelos stories da nossa reforma, do nosso cotidiano. Não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações para vocês receberem todos os avisos dos conteúdos então que a gente vai trazer aqui para o YouTube. E se vocês gostaram então do nosso vídeo, não se esqueçam de compartilhar com os amigos, comentem aqui embaixo, deixem um like que é muito importante para ajudar no nosso engajamento do nosso vídeo. Então, gente, no vídeo de hoje era isso. A gente espera que vocês tenham gostado então da nossa reforma aqui do nosso depósito. E qualquer dúvida podem nos chamar ou deixar aqui embaixo, como eu já havia dito. Então era isso e até o próximo vídeo.